Na nossa primeira videoaula, podemos contemplar a chegada dos primeiros franciscanos à capitania da Paraíba. Agora, a partir da nossa segunda videoaula, vamos conversar um pouco sobre os anos de 1600 a 1621, fase da segunda construção do convento e igreja de Santo Antônio. Quando contemplamos a história desse convento, podemos ver, além do convento, o contexto em que estava vivendo a capitania da Paraíba. Então, a capitania estava desenvolvendo seu aspecto econômico, sua expansão de território, mas também um processo de aldeamentos, começando pelos índios tabajaras, e vamos perceber que, consequentemente, também os índios potiguaras vão passar a ter um processo de aldeamento. A princípio, os jesuítas eram os responsáveis por esses aldeamentos, como podemos ver na nossa primeira videoaula, mas a partir do ano 1590, os franciscanos assumem esses aldeamentos. Consequentemente, eles vão ficar responsáveis pelo processo de catequese. De acordo com Frei Antônio de Santa Maria de Jaboatão, existiam diversas aldeias nesse território, seja para o litoral sul, seja para o litoral norte. Entre elas, podemos destacar a aldeia do Almagra, podemos destacar a aldeia de Jacoca, e também, seguindo um pouco mais, nós podemos destacar o território que hoje está a Leandra, no qual existia a missão de Nossa Senhora da Assunção. Assim nos fala Frei Antônio de Santa Maria de Jaboatão, quando se refere aos aldeamentos. Primeiro, depois de aceitas, as aldeias, a do Almagra e a praia, que distante 1 légua da cidade e meia avante uma da outra, e as fronteiras 3 léguas da cidade, 3 a do Assento do Pássaro, a que se chama de Dom Francisco, a do Joane e Mangue. Os religiosos postos pela obediência do padre Frei Melchior de Santa Catarina, comissário, que era o reverendíssimo geral Frei Francisco Gonzaga, doutrinavam acima as ditas 5 aldeias, que até aquela hora não tinham notícia alguma da fé. Eles pregaram o Evangelho de Cristo com muito aplauso dos índios e moradores brancos. Em relação ao convento e igreja de Santo Antônio no século XVII, nós podemos contemplar que esse convento vai se transformando gradativamente. A princípio, nós vamos ter um convento em taipa, mas a partir do ano de 1602, ele passa a iniciar sua construção em pedra. O resultado dessa construção, de acordo com os teóricos do período, vai ser a construção do que nós temos hoje, referente ao claustro, no qual nós podemos contemplar colunas feitas em calcário, em estilo toscano. Nós podemos também contemplar uma azulejaria do século XVII, que tem um diferencial. Enquanto nós temos uma azulejaria no 18 que trabalha com azul e o branco, o 17 trabalha com azul, o branco e o amarelo. E outra coisa interessante, vocês não vão encontrar imagens de pessoas nem de animais, mas lembra, na verdade, quando nós contemplamos o painel, uma espécie de tapeçaria, em virtude da influência dos mouros nessa questão da confecção de azulejos na Europa. Porque quando observamos a construção dos azulejos na Europa, podemos ver que a Espanha é quem inicia esse processo. Depois, Portugal, a partir do Dom Manuel, é que vai aderir e vai encomendar alguns azulejos. Isso ainda no século XV. No século XVI, passa a se desenvolver a azulejaria portuguesa e nós contemplamos essa azulejaria aqui, no caso, na colônia portuguesa do Brasil, no século XVII. O nosso exemplo de azulejaria portuguesa é um dos mais, podemos dizer assim, antigos existentes no Brasil e que resiste ao tempo. Resiste à história e nos dá um exemplo desse processo de decoração e beleza encontradas nas paredes do convento de Santo Antônio. Nesta segunda fase, podemos contemplar, além da construção do convento, também da igreja, que apesar de simples, já foi feita em pedra, isso pedra calcária, que encontramos em todos os cantos desse monumento. Podemos perceber que a igreja vai evoluindo em sua arquitetura e em sua beleza com o passar do tempo. Constam também nos escritos do próprio convento e igreja de Santo Antônio que, além do convento e da igreja, em termos de construções em pedra, nós vamos ter também o muro. Muro esse que vai ser desenvolvido também no século XVII e aprimorado durante toda a história do convento. Frei Antônio de Santa Maria de Jaboatão atribui a construção do muro ao Frei Cosme de São Damião em seu texto quando diz: porque entrando o sucessor deste o venerável Frei Cosme de São Damião, cuidou em fazer-lhe cerca, como fica dito, levantando um muro de pedra e barro. E é sem dúvida que ocupar-se nesta fábrica foi porque a do convento e igreja estaria de todo concluída, ao menos no que tocava ao material de pedreiros. Em nossa próxima aula nós iremos tratar da presença dos holandeses na Paraíba e a atuação dos franciscanos nesse período.